Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e temos muitas novidades no vídeo de hoje, falar sobre Levenciano. Hoje na parte da tarde tivemos uma decisão completamente desfavorável, ao Leven, uma decisão ali de maneira unânime que acabou validando ainda mais as eleições do dia 14 e invalidando o pleito do dia 7. E com isso, é claro, o Jorge Salgado permanece no poder na presidência do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, trazer a resposta do Camilo Ribeiro Rullier, um dos relatores desse caso, e também falar sobre o Levenciano, pois o próprio mandou um recado para o torcedor vascaíno e decidiu seu futuro na política do Vasco da Gama. Além disso, falar sobre TV Globo, pois a emissora aí também se posicionou ontem após a partida do Vasco com relação às aglomerações. Enquanto o Vasco é aglomeração, o nosso maior rival é festa linda da torcida, uma atitude realmente revoltante para o torcedor vascaíno. Além disso, falar sobre FIFA, o Vasco está entrando aí na instituição, no órgão maior do futebol, para cobrar uma dívida milionária e muitas outras novidades no vídeo de hoje. E é claro, torcedor, eu quero saber a sua opinião, se você ficou chateado aí, com esse resultado da justiça, hoje na parte da tarde, acabando de vez invalidando as eleições do dia 7 de novembro e fazendo com que o Jorge Salgado permaneça no poder do Vasco da Gama. Além disso, é claro, se você está chegando no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é essencial, importantíssima para o nosso crescimento, então se inscreva, ativem o seu sininho de notificação e também deixem o seu like. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos vídeos, então o seu like, a sua inscrição, o seu comentário é essencial para o compartilhamento desse conteúdo dentro da própria plataforma, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, trazer as últimas novidades e começar falando sobre esse processo eleitoral, que começou lá no dia 7 de novembro, com as eleições presidenciais em São Januário, umas eleições que acabaram não terminando, Tivemos a contagem dos votos, a vitória do Levenciano, mas ela logo no dia seguinte já foi anulada, tanto que no dia 14 tivemos outras eleições, nas eleições híbridas ali, que acabou dando a vitória ao Jorge Salgado. Desde então, tivemos aí um grande imbróglio judicial de várias ações que foram feitas na justiça para tentar dar uma decisão favorável ao Levenciano. Infelizmente, para aqueles que querem ver o próprio na presidência do clube, até o momento nada aconteceu. E hoje, mais uma ação teve o seu julgamento no TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E através dessa nova ação, o resultado foi o seguinte: em decisão unânime da primeira Câmara Civil do TJRJ, a própria manteve o resultado da eleição do dia 14 de novembro. E com isso, além disso, aliás, o próprio relator do caso pediu que cessem as brigas judiciais que acontecem dentro do Vasco. Ele ainda pede mais, diz que o resultado final das urnas venha a ser respeitado. Quem disse isso foi o próprio Camilo Ribeiro Rullier, esse que tá passando aí na foto para vocês, e que também escreveu o texto que eu vou ler nesse momento. Ele disse o seguinte através do texto em que o próprio recitou durante o julgamento: essas confusões têm que acabar. As pessoas, os líderes desses grupos, têm que se reunir e pacificar a situação e não trazerem eternamente para o judiciário essas situações que sempre ocorrem. Nós temos situações inusitadas que acontecem justamente no processo eleitoral do Vasco da Gama. Isso tem que acabar. Eu espero, sinceramente, que todos possam ter bom senso, equilíbrio e consigam resolver amigavelmente a situação, porque ela não pode se eternizar a cada pleito. Sucessivas demandas, milhares de alegações diferentes. Quem escreveu isso foi o próprio relator do caso, Camilo Ribeiro Rullier, só deixando bem claro e lembrando que as eleições também do ano de 2017 foram judicializadas. Naquela, Júlio Brandt acabou vencendo, a urna sumiu e acabou sendo decretada a vitória para o Alexandre Campelo. E é claro, com tudo isso, o Levenciano se posicionou, e a grande maioria do vídeo está aqui por causa disso, desse posicionamento do Levenciano e desse recado que ele mandou para o torcedor vascaíno com relação ao seu futuro na política do Clube de Regatas Vasco da Gama. E tá aparecendo aí para vocês um post que ele fez aí no Instagram por volta das 5h, 4h30 e o próprio diz o seguinte: não há motivos para tristeza quando se sabe o caminho. As sementes estão plantadas, façam delas grandes árvores. Saibam que o nosso clube é o retrato do que é o nosso país, que só vai mudar com muito investimento em educação.
agradeço muito o carinho de cada vascaíno. Estar no coração de vocês é a maior vitória que uma pessoa pode ter. Estude e ame sempre. O conhecimento é o maior, pelo próximo são os bens, e o amor pelo próximo são os bens mais valiosos do universo. Nosso clube é o maior do mundo, para isso basta acreditar. Então, de despedida nessa publicação do Leve esse ano, inclusive ali notícias que eu tive é que o mesmo já de fato desistiu aí de entrar novamente com uma ação na justiça para tentar causar uma reviravolta na presidência do clube. Eu espero muito, de verdade, que ele venha se candidatar nas eleições de 2023, mas de fato, tudo o que aconteceu com ele nesse processo eleitoral foi muito cansativo e realmente uma tremenda falta de respeito com o próprio, que na minha opinião tinha um projeto que poderia mudar completamente a história do Vasco. Infelizmente, mais uma vez, a política do nosso clube esmagando e engolindo aí o que seria um grandioso projeto para o gigante da colina. Mas vamos seguir, agora o Vasco segue com o Jorge Salgado na presidência. Deixe aí a sua opinião, o que você espera que vai acontecer com o Vasco daqui para frente. E também, com relação, é claro, à mídia, a emissora, a Rede Globo, ontem aí tivemos a partida entre Vasco e Goiás, São Januário lotado, o torcedor retornando ao Caldeirão, ao seu estádio, comemorando uma vitória importantíssima contra o Goiás. E já se tratando dessa partida, né, a própria mídia hoje, é claro, foi totalmente contrário. Ao invés de dar os créditos ao Vasco por uma boa partida, para a mídia foi falado que o Goiás jogou mal, não o Vasco jogou bem, ou seja, algo que de fato revolta bastante. Além disso, essas imagens que tá aparecendo aí para você. Porque o que acontece? Nessa primeira imagem a gente vê ali, é claro, o jogo de ontem entre Vasco e Goiás. Ele diz o seguinte: Vasco versus Goiás registra aglomeração de torcedores em São Januário, que na minha opinião, de fato, é uma aglomeração, mas é algo escandaloso, é algo político, pois sabemos muito bem que é um protocolo para a entrada nos estádios do futebol brasileiro. Cada torcedor tem que pagar um valor altíssimo para fazer o teste, dar negativo, e além disso tem que estar com o seu calendário de vacinação completamente atualizado. As chances de entrar alguém com tal doença nas partidas, né, ao longo do futebol brasileiro são mínimas. Então isso já virou de fato política. Mas enfim, seguindo, a Globo disse, né, ao invés de falar da vitória do Vasco na publicação, falou sobre a aglomeração em São Januário. E além disso, tá passando esse próximo post para vocês, que é do Flamengo, e diz o seguinte: conexão com torcida no Maracanã aproxima Flamengo de Renato da versão de Jorge Jesus. E é completamente inacreditável, né? Acredito que as imagens falam por si só, enquanto a Globo, com relação ao Vasco, detona e faz duras críticas por conta da torcida estar junta, aglomerada. No Flamengo, onde uma imagem muito semelhante, onde torcedores também estão juntos, perto um do outro, a Globo fala sobre a conexão do torcedor e, é claro, fazendo com que essa torcida do Flamengo faça com que o time possa jogar mais futebol e demonstrando, ao invés de pontos negativos, como fez com o Vasco, pontos positivos aí com a torcida do Flamengo. É uma atitude de fato inacreditável e completamente surpreendente. Mais uma vez essa emissora chateando demais todos nós, torcedores vascaínos, mas é claro, contra tudo e contra todos, esse sempre foi o dilema do Vasco da Gama. E para falar agora sobre FIFA, né, rapaziada, que temos também notícias relacionadas a esse órgão. Antes, eu só queria falar sobre o Germancano, pois nessas últimas semanas tivemos um imbróglio com relação à possível saída do atleta para o Santos, né? Um jornal, um canal aqui do YouTube santista falou sobre isso, mas hoje o empresário, o representante José Constanço do Germancano, né, do argentino, disse o seguinte para a página News Colina: olá, só vi agora a sua mensagem, a mensagem que a própria página tinha mandado quando soube da notícia de uma possível saída. Não é verdade. Germancano não acertou nada com ninguém. Ele só pensa no acesso. Ou seja, até o momento, Germancano segue para a próxima temporada. É claro, falta ainda o Vasco renovar o seu contrato, mas o foco principal do Germancano é fazer, né, com que o Vasco possa chegar à primeira divisão. Para finalizar o vídeo, falar agora sobre FIFA, sobre o que está acontecendo. Vamos primeiro explicar a situação. O Vasco tem um lateral direito, tinha, né, o Natan, aqui, cria das bases do Vasco da Gama, um atleta que teve o seu início de carreira na Portuguesa, se destacou por lá e veio jogar no Gigante da Colina. No Vasco também teve um grande destaque nas categorias de base, não quis renovar com o clube, não quis renovar, deixando bem claro, com o Vasco da Gama, né? E para que o Vasco conseguisse ganhar um dinheiro em cima do atleta, emprestou ele ao Boa Vista de Portugal, porém com esse empréstimo o Vasco acabou
colocando na cláusula contratual uma obrigação na compra do jogador no final do empréstimo. Com isso, o Vasco ganhou só com o empréstimo de 1 ano e também, é claro, com a venda do jogador no final do contrato, iria receber mais uma quantia, né, relacionado à compra do Boa Vista ao Natan. E os valores são o seguinte: com relação ao empréstimo, o Boa Vista deveria pagar 200 mil euros ao Vasco. Esse valor foi pago à vista logo de início, né? Mas com relação à compra, à venda do Natan, o Vasco teria a receber 1,1 milhão de euros, cerca aí de 6,8 milhões de reais em 2 parcelas. A primeira deveria ser paga ali dia 31 de julho de 2021 e a segunda dia 31 de dezembro de 2021, ou seja, no final do ano, e isso seria pago para que o Boa Vista tivesse 75% dos direitos econômicos do Natan. Porém, o que acontece? Até o momento, nada foi pago. O Natan segue jogando no Boa Vista, é um atleta do Boa Vista, e o Boa Vista simplesmente não pagou o Vasco desde o dia 31 de julho. Já fazem meses aí que o Boa Vista não pagou, mais de 60 dias. O Vasco já mandou 4 e-mails para o Boa Vista e nada foi respondido até o momento. E segundo notícia que a gente teve, inclusive o Boa Vista falou na imprensa que já pagou o Vasco da Gama, ou seja, de fato, dando um calote ao gigante da colina. E já que o Vasco notificou o Boa Vista e não teve nenhum retorno, o Vasco foi à FIFA, pagou um valor aí que gira em torno dos 29 mil reais pela cotação atual para dar entrada na FIFA e fazer aí, acionar a instituição para, é claro, né, fazer com que o Boa Vista venha pagar o gigante da colina, já que até o momento o Vasco está recebendo calote do clube português. A gente espera que isso venha a ser solucionado o mais rápido possível. Caso, né, a FIFA sendo acionada e acionando o Boa Vista, terá que pagar ao Vasco 3,4 milhões de reais e fora a multa que deve ter que acabar pagando, né, para o gigante da colina. A gente vai esperar, vai estar de olho nessa situação e, é claro, quando tivermos todas as novidades, traremos para vocês. Tranquilo, torcedor? É claro, se você também gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativem aí o seu sininho de notificação, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que esse canal possa crescer cada vez mais. E também deixe o seu comentário, que é importantíssimo aqui para o crescimento do nosso canal, do nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã, meio-dia, a gente retorna trazendo também as últimas novidades do nosso gigante da colina. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.